Nós temos 3 tipos de ômega 3. Justamente, doxa-hexa-enoico, que seria o quê? O DHA. Nós temos o hexa-pentenoico, que seria o EPA. E o ácido alfa-linolênico, que seria o ALA. Mas qual a diferença deles e qual verdadeiramente eu preciso usar? Vou te mostrar agora. O ácido doxa-hexa-enoico, o DHA, qual a principal fonte dele? Justamente os peixes gordurosos, como salmão, atum, isso mesmo. De algas até nós temos também peixes de águas profundas e gordurosos, e algumas algas nós também encontramos. Qual a função dele, né? Justamente a estruturação celular, membrana celular, também a questão do sistema nervoso, principalmente nosso cérebro, e saúde ocular, isso mesmo. Então, os benefícios estão muito ligados à saúde do nosso cérebro e da nossa visão. Em relação a cansaço mental, em relação verdadeiramente não só a cansaço, mas memória, fortalecimento da sua memória, prevenção contra Parkinson, Alzheimer, demência em geral, doenças degenerativas. Quando nós estamos falando de qualquer coisa ligada ao nosso cérebro, o ômega, né, no caso o DHA, vai fazer muito mais sentido o consumo dele. Então, se você está estressada, se você está cansada, sua mente está muito sobrecarregada, você está sentindo falta de memória, né? Tipo esquecimento, você tem que comprar um que tem essa quantidade maior. Normalmente, eles mostram a quantidade que eles têm aqui, tá bom? Normalmente, eles mostram essa quantidade aqui assim, ó. Então, é bem interessante. Você sempre dá uma olhadinha, tá? E aí, você, logicamente, vai pegar. Esse que eu tô consumindo, atualmente tem mais EPA. E eu vou te falar justamente o porquê tem mais EPA e porquê eu utilizo e muitas patologias que eu trabalho utilizam quando tem mais EPA. O hexa-pentenoico, o EPA, o ácido hexa-pentenoico, no caso, o ômega 3, EPA, ele já é mais ligado a respostas inflamatórias do nosso corpo, porque ele auxilia na produção do eucasonoides. Os eucasonoides são justamente compostos ativos que têm suas funções para diminuir a inflamação. Nesse caso, está muito ligado à produção dessas moléculas biologicamente ativas que têm sua maior produção tanto no ácido aractônico quanto também no ômega 6, além do ômega 3. O objetivo desses eucasonoides é justamente responderem a algumas funções do nosso organismo. Entre elas, diminuir processos inflamatórios. Então, está muito ligada à questão da inflamação. Então, diminui bastante dores de quem tem artrite reumatoide, lúpus, inflamações articulares. Auxilia a diminuir a pressão dos vasos sanguíneos. Então, auxilia muito a regular, no caso, a pressão arterial, auxilia muito no processo de resposta reprodutiva, porque diminui também tanto as dores da inflamação em relação à própria TPM e, logicamente, toda dor ligado a articulações ou a circulação sanguínea estão muito ativos. Então, o EPA está mais ligado à questão de doenças causadas pela própria inflamação do nosso corpo, principalmente em relação aqui, no meu caso, como é o foco, sempre nas articulações. Então já fica ligado, se você tem um problema de articulação, um problema circulatório, processo cardiovascular, né, uma proteção cardiovascular, controle de pressão arterial, a gente compra numa quantidade maior o EPA. Agora, se for memória, cansaço, esquecimento, uma quantidade maior, o DHA. Normalmente vem os dois, tá bom? Normalmente vem os dois. É muito comum vir o EPA numa quantidade maior, até porque as patologias estão muito ligadas justamente a dores inflamatórias. E onde eu encontro? Você encontra também em peixes gordurosos, como atum, sardinha e salmão. E no caso, logicamente, nos óleos, né? Como esse que eu tô te mostrando. Isso aqui é um óleo de peixe que tem a concentração do ômega 3. Já o ácido alfa-linolênico, que é justamente o ácido ALA, também tem ômega 3, EPA e ALA, porque ele é precursor, ou seja, esse ácido vai ter a formação do EPA e do ALA. Claro que não vai ter uma formação na quantidade que você utiliza, por exemplo, quando você suplementa, porque não vai ter toda essa transformação, né? A gente tem aí uma porcentagem bem menor. Normalmente,
tudo que se transforma é em torno de 10%, 20%. Ela tem uns 10% de transformação em relação ao ácido EPA e o DHA. Porém, aí vem a grande pegada. Você não usa eventualmente o ácido ALA, você usa diariamente. Me explica, Nutri, não tô entendendo. É justamente porque você vai utilizar esse ácido na forma de alimentação e principalmente nas sementes. Então, nós temos uma riqueza na chia, na linhaça. A linhaça se destaca, tá? A linhaça precisa ser triturada, mas nós temos na linhaça, nós temos na chia, que é bom ser hidratada, e nós temos também em nozes. Temos uma grande quantidade também desse ácido ALA, né? O ômega 3 natural. Então, você percebe que você não vai comer chia e linhaça uma vez por mês. Você vai fazer o uso das sementes de uma forma geral, não só de ambas, mas todas as sementes têm ácido ALA em maior ou menor quantidade, de uma forma diária, fazendo com que essa quantidade pequena, né, esse precursor, ou seja, essa quantidade pequena de transformação torne-se adequada ao seu organismo, porque você usa diariamente. Então, não precisa ter quantidades muito assim altas. No meu caso, eu faço tanto a suplementação assim, em forma de suplementos mesmo, de cápsulas, porém, eu não uso toda a quantidade que vem normalmente aqui atrás, que pede aí pra gente usar em torno de 3 cápsulas, em torno de 1.500, 1.200 miligramas. Por que, Nutri? Porque o consumo de sementes na minha alimentação é muito grande. Então, normalmente eu utilizo 600 miligramas desse ômega 3, o que para mim já é uma quantidade muito bacana e ainda consigo fazer em tempos descanso, para não utilizar tantas cápsulas assim. Então isso é muito legal. Quando você consegue combinar a alimentação com uma suplementação de uma forma organizada, você vai ter um resultado muito mais eficaz, você vai economizar, não vai gastar horrores em suplementação. O resultado vai ser mais eficaz. Você vai ter uma alimentação maravilhosa que não vai ajudar só a diminuir a inflamação, mas vai ajudar a sua pele, sua unha, seu cabelo, sua disposição, tá? E ainda você vai ter resultados muito mais eficazes, porque não adianta suplementar e simplesmente não mudar a alimentação. Porque você está suplementando para melhorar sua memória ou mesmo, tá bom? Suas dores. Mas se você não está mudando a causa principal, que é a alimentação que está te produzindo ou proporcionando essas dores, a melhora não vai vir. Ou mesmo se você não mudar uma alimentação para que proporcione uma melhor energia para o seu cérebro e uma proteção através, por exemplo, de zinco e vitamina E, que também temos nas sementes, nós também não vamos ter essa proteção toda na suplementação. Porque a suplementação, ela funciona como um apoio. Não é uma pílula milagrosa. Ela é um apoio para que você possa ter verdadeiramente, tá bom? Uma vida muito mais saudável. Agora, como que nós utilizamos? Deixa eu te contar. Quando normalmente para a memória a pessoa está muito esquecida, ou seja, ela não lembra das coisas, nós estamos mais próximo a 500 miligramas. Tá bom? Agora, quando são para dores inflamatórias, que nós também falamos que em relação a 200 e 500 miligramas, vamos dizer que você está em artrite reumatoide e as suas articulações, ou artrite mesmo, artrose também pode ser, suas articulações estão doendo muito, pode ser que o seu médico até aumente essa quantidade de 500 miligramas num período de tratamento para diminuir aí as suas dores. A média de 200 e 500 miligramas, tanto para homens quanto para mulheres. Então, essa é uma média entre 200 e 500 miligramas, tanto para homens quanto para mulheres. Porém, se você está com muitas dores, pode ser que essa média aumente. A que eu estou usando hoje, a quantidade normal está sendo 540 e 360. Até vou pegar aqui a calculadora só para a gente fazer essa soma. Ó, 540 mais 360 vai dar igual 900 miligramas. Então, eu poderia aumentar essa quantidade até em torno de 1,2, né, 1 grama e 200, 1,5 grama, que também diminui bastante as dores. Então, é uma quantidade aqui menor que eles estão me encaminhando, mas que é uma quantidade já bem suficiente, principalmente se eu também faço uso do ALA. E qual a quantidade? Então, a quantidade em torno que nós utilizamos é 1 colher de sopa de linhaça triturada
e uma colher de sopa de chia. Pode ser uma ou outra, ou você pode até usar as duas juntas. Isso é bem bacana. Então já fica aí a dica, tá? Que é em torno de 1 grama, no mínimo, por dia, tá bom? Por dia. E aqui nós poderíamos utilizar em torno, ambas, né? Se nós fizermos aqui a conta, eu estou usando em torno de 900 miligramas, misturando o DHA e o EPA, mas poderia aumentar um pouquinho mais. Normalmente, você não vai comprar um ômega 3 que só DHA ou só EPA. Você vai encontrar que tem os dois, tá bom? As quantidades são aí variáveis, né? Vai variando, mas normalmente EPA sempre se destaca um pouco mais porque tá mais aí ligado às dores articulares. Agora, se você tá esquecida e você precisa de alguma coisa, vai atrás do ômega 3, só que do DHA. E quem não pode utilizar? Bem, a suplementação do DHA e do EPA, logicamente, se você toma um anticoagulante, fique bem atento e converse com o seu médico, porque ele também tem essa ação. Então, você pode potencializar, mas daí acaba saindo a quantidade da dosagem. Nunca utilizar o ômega 3 junto com o remédio para não dar interação. Pessoas que têm pressão baixa também têm que cuidar em relação ao próprio ômega 3, porque ele também baixa a pressão. Por isso que atualmente eu utilizo ele muito à noite. Então, nós utilizamos depois do jantar, para não tomarmos com o estômago vazio. Logicamente, mamães que estão amamentando, lactantes, gravidinhas ou mesmo crianças podem utilizar, mas são um grupo de pessoas que tem que estar sempre ali com o seu médico conversando, porque tem outras medicações, outros acompanhamentos que fazem que já há uma necessidade maior também de um acompanhamento mais próximo. Agora, o ácido, no caso, ALA, as sementes. As sementes você precisa ficar mais atenta se você tem algum problema intestinal, como colite, diverticulite, retocolite. Aí, logicamente, pode ser que se torne muito laxativo. O ideal sempre vai ser você organizar um horário do dia. Se você toma pela manhã, você já vai ao banheiro e pronto. Não fique colocando sementes o dia inteiro na sua alimentação, se você já tem um problema com o intestino irritável também. Se você tem alergia a frutos do mar, fica muito atento em relação aos óleos, tá bom? Que seria suplementações, porque podem também te dar uma alergia. E sempre converse com seu médico. Conversar com o médico e com a sua nutricionista é a base para que você possa ter um acompanhamento adequado. Tendo um acompanhamento adequado, os resultados serão muito mais eficazes. Agora, não deixa de seguir a Nutri Vanessa Gaudiano. Não sei se eu me apresentei no início do vídeo, eu acho que não. Normalmente eu me apresento, mas eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano, nutricionista e fitoterapeuta. E eu ensino sobre chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. E o nosso canal é voltado para nutrição, fitoterapia e suplementação. Afinal de contas, assim a gente consegue desinchar, desinflamar e viver sem dor. Se você gostou, se fica aqui, aguarde até o próximo vídeo. Beijão da Nutri e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tchau, tchau!